Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Boa noite. Ah, tá. Minha internet está um pouco ruim hoje. Mas se vocês me escutam, qualquer coisa, se falhar, vocês me avisam, tá? Se cair, se acontecer alguma coisa. Já tá frio aí, gurias? Nossa, nem fala. Nossa, eu tô morrendo de frio. Berta. Vocês estão debaixo da coberta? Uhum. Nossa. Ai, que... Tirar a japona do guarda-roupa. Como? Teve que tirar a japona do guarda-roupa, né? Nossa. Daqui uns dias eu vou dar aula de pijama. Eu acho que tem um pijama aqui bem... Tipo aquelas coisas de fantasia, sabe? Aqueles... Um macacão, assim, que me deram. Vai ter que ser, gente. Quando o friozão chegar. Vocês ficaram com alguma dúvida, gurias, ali de como que vai funcionar as avaliações? Eu postei ali para vocês. Não sei se ficou bem claro ali. Eu dividi ali Ficou bem claro, dá de entender bem Dá de entender? o que vale aqui. Gurias, eu vou fazer... no primeiro... Hoje eu vou dar aqui a nossa aula final de leite. E aí, na semana que vem, a gente já começa com corte. Aí a gente tem que recuperar 2 dias, que a gente perdeu os 2 sábados, né? Aí uma coisa que eu queria fazer, que eu pensei de fazer para otimizar, né, é postar uma videoaula, a primeira videoaula que é de corte, que é referente a mais a parte de índices econômicos, né? Eu pensei em postar esse vídeo para vocês ali até na segunda ou na terça-feira, que ele é um vídeo mais curto, assim, uma aula mais curta. E aí já na sexta-feira a gente já começa a falar mais profundo, assim, do que é a questão entra mais na cadeira, assim, de bovinocultura de corte mesmo, né? Daí a gente vai precisar... são 2 dias, assim, que eu pensei da gente... Um é que eu perguntei para vocês ali se a gente poderia ter aula naquele dia acho que é a sexta-feira do dia 12, dia dos namorados ali. Não sei se vocês se importam, se as gurias... Ou os guris vão se importar de fazer a aula no dia dos namorados ali. Pode fazer. Karina, tu te importa? Não pode sair de casa para namorar, então pode ter aula. Ai, que consolação, né? Daí, ó. Mas também é uma sugestão, tá? Porque também a gente pode até fazer, por exemplo, no sábado. Também, que nem a gente teve na aula sábado passado, né? Pode ser num sábado. Daí, são 2 dias que a gente precisa de ver ao vivo, além dos nossos, assim. É esse que eu pensei de ser nessa sexta, né? Que aí podem decidir e me avisarem, né? Ou então, não sei se vocês têm algum outro dia livre da semana que vocês pudessem fazer essa aula. Ou no sábado também, né? A outra é para a gente marcar uma revisão antes da prova. Então, a prova é dia 29. Daí a gente pode fazer ali, não sei, pode ser tipo uma semana antes da prova, né? Também, que eu acho que seria interessante. Tá? Só a gente não pode... Só a gente precisa ver essas datas aí para todo mundo se organizar e participar da revisão, principalmente, né? Para tirar as dúvidas. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre raças, né? E deixa eu dividir aqui minha tela com vocês, né?
Então, assim, né, a gente vem conversando, né, sobre semana passada, né, sobre como que o manejo nutricional e a composição do leite, né, o que que ele tem, assim, de... A gente já tem vista, a gente falou da qualidade do leite, o quanto que isso assim, quanto que isso é importante, né, que a gente tem que tratar a questão de mastite, que é um ponto chave, assim, crucial, né, dentro quando a gente pensa em qualidade do leite e também todo o manejo de ordenha. Daí, gente, hoje, então, eu trouxe para vocês aqui para a gente conversar sobre raças leiteiras, né, e falar, assim, de bases, assim, de melhoramento genético. E, primeiramente, assim, né, para que são coisas, assim, conceituais que a gente traz, assim, de raça, que raça, né, eles nada mais é do que animais, né, que são da mesma espécie, então eles com características em comum, e isso caracteriza um grupo racial, né. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que raça, ela não é uma coisa, assim, parada. Da mesma forma, assim, como se um dia para chegar nas raças que a gente tem hoje, né, isso foi um processo de adaptação, esse processo ele ainda não se deu, então isso aí sempre que essa adaptação constante, né, isso sempre vai acontecer, assim, então, antigamente eram outros desafios, né, então, e hoje, né, vão ser, vai só mudando, né, a questão dos desafios, e no caso, assim, primeiramente, antigamente, quando não se tinha, né, o controle racial, foi a intervenção do homem, né, que começou a fazer ali, oferecendo ali para os animais a questão garantindo a sobrevivência deles, e os animais não tendo que ficar só se escondendo, foram garantindo melhores condições de reprodução, de alimento, tudo isso foi interferência. E esse processo, né, por isso que raça não é uma coisa estática, né, a gente está sempre mudando uma coisa ou outra, né, e esse é um processo de adaptação que vai ser constante. Então, o que a gente sabe hoje de raça, né, provavelmente daqui a 5 anos, 10 anos, a gente já vai estar, né, não por um negócio de seleção, né, de tipo de não vai esse processo de adaptação agora, ele não vai ser mais vai acontecer depois, né, o que vem acontecendo não é a questão da seleção na natureza mesmo, mas sim a intervenção do homem que vai fazendo o quê? Vai selecionando os animais conforme a necessidade, né, da produção, se precisa de um animal que precisa se adaptar melhor ao calor, se precisa de um animal mais alto, precisa de um animal mais baixo, então tudo isso a gente vai adaptando, né? E dentro da raça, né, existe ainda assim, às vezes a gente pode ter em raça que a gente vai ter assim diferentes linhagens dentro de raça. Então assim, eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, o Gir, né, que é uma raça zebuína. Dentro do Gir, né, que o Gir é uma raça, os zebuínos, eles são mais assim animais que eles não têm uma capacidade leiteira muito grande, mas dentro da raça Gir, né, o homem foi fazendo o quê? Foi descobrindo ali um potencial de fazer o quê? Uma linhagem dentro do Gir que pudesse ter uma característica leiteira melhor. Então, dessa forma, né, eles fizeram uma linhagem dentro do Gir, que é o Gir leiteiro. Então, a linhagem é o conceito dela, né? O conjunto de indivíduos que eles são descendentes de um mesmo antepassado, né? Um outro conceito, né? A gente pensar no indivíduo em si, quando a gente pensa assim, que, vamos supor assim, vamos botar, né? Que os únicos que seriam talvez idênticos seria, vamos supor assim, gêmeos, né? Univitelinos são idênticos, mas ainda assim, quando a gente coloca no ambiente, né, que eles vão ser criados talvez de forma diferente, eles ainda vai ter essa característica do indivíduo, que são as suas diferenças, né? Que é a diferença mesmo que vai ter cada indivíduo, né? Dentro da raça, você pode ter as coisas em comuns, mas o indivíduo em si ele responde de uma maneira diferente, né? E isso é para tudo, assim, para humano também, né?
Há outros conceitos aqui, gente, que também, não sei se vocês já tiveram isso em alguma disciplina, se vocês não tiverem, se alguém tiver alguma pergunta assim, não, professor, eu acho que não ficou bem claro, a gente tenta explicar isso de outras formas, tá? Mas quando a gente pensa assim no animal, a gente sabe que, pensando, né, na genética, que a genética ela explica, né, uma parte ali das características que o indivíduo vai apresentar, né? Então, o genótipo ele é o quê? Ele considera é o indivíduo considerado segundo a sua origem genética. E o que é o fenótipo? O fenótipo é simplesmente a expressão que ele vai ter que quando a gente junta a genética que o animal tem e combina com no ambiente que ele vive. Então, essa vai ser assim, não é só a genética, é nesse sentido que acontece, não é só a genética que vai determinar se um animal vai ter um bom potencial ou não para a produção. O que vai interessar também é a influência do ambiente, onde é que ele vai estar e qual vai ser a característica dessa criação, né? Então, assim, a herança genética por si só, ela não é suficiente. E o fenótipo, ele vem falar disso, né? O fenótipo, então, é o quê? É a interação que tem, né, entre o genótipo do indivíduo, a genética que ele tem, combinado com o meio que ele está. Então, dessa forma, o ambiente que o animal vai estar vai responder muito, né, sobre o nível de produção, o tipo de alimentação, a sanidade, né, e manejo, isso tudo se caracteriza. Pensa assim, imagina uma vaca, um exemplo assim, gente. Imagina assim uma vaca dessa aqui que eu coloquei na foto, né, que tem assim, tem aqui claramente um potencial genético muito bom, mas coloca ela numa região lá do meu estado, que é muito calor e numa pastagem que não é tão boa. Como é que esses animais vão responder, né? Assim, embora eles tenham a herança genética, mas a combinação, né, quando coloca num ambiente que talvez não seja tão favorável para a raça, né, a gente não vai conseguir ter, né, o fenótipo, a gente não consegue ter ali uma expressão muito boa. Então, é mais ou menos isso aqui é a ideia, tá? Assim, gente, quando a gente pensa, né, em caracterizar os animais quanto a tipo zootécnico, né, que é o tipo que os animais é classificando assim, se uma vaca vai ser boa para corte, né, ou para leite. A gente teria essas duas imagens típicas, assim, né, que você ou caracteriza os animais como tipo carne ou tipo leiteiro. E basicamente, né, olhando assim para a característica geral dos animais, né, o que a gente pode ver aqui, por exemplo, essa vaca aqui de corte, né, que é essa vaca da Hereford, ela é eles chamam que essas raças, né, a raça de corte boa, ela tem formato retangular, né, então são animais mais compactos, né, mais gordos, assim. E já quando a gente compara aqui com uma vaca leiteira, a gente já vê o quê? Um animal que ele tem, se vocês podem ver, ele tem uma questão ele tem uma série de angulosidade ali no corpo, ele é mais magro, né, um animal que é mais que chama descarnado, né? E ele tem essa questão dos ângulos e o tipo do corpo ali chamam mais de formato triangular, né? Então, quanto mais essa que é a tendência assim que a gente tem de classificar, né? Então a gente precisa qual que é a diferença aqui, né? A diferença nesses dois biotipos, né? Um que é o biotipo que vai produzir carne e o outro que é o biotipo que vai produzir leite. A gente tem que entender o seguinte, né? Que esses animais, eles primeiro, antes deles produzirem o alimento, né? Seja carne ou leite, o que precisa antes? Ele precisa comer, ter a energia para se manter, né? Aí depois que ele se mantém ali a questão de organismo, metabolismo, ele começa a pensar na produção, né? Então, a,
Aí vai ter animais que eles vão ter a tendência, então, a produzir a carne e os outros vão produzir leite, né? Os animais que têm essa característica de descarnado, né? Eles vão estar fazendo o quê? A energia da produção, ela vai ser utilizada em vez de estar fazendo para produzir carne, não, vai estar sendo utilizada para produzir o quê? Leite. Então, basicamente, essas diferenças na questão depois, quando a gente for entrando em raça de corte, que a gente vai fazer umas comparações, vai ficar mais claro, assim. Mas, por enquanto, é isso aqui, assim, essa grande diferença, né? E, com relação, assim, né, então, o nosso objetivo, assim, né, como pensando, né, como a gente pensa em melhoria cada vez mais, que é produzir animais melhores, né, a gente tem uma alternativa, né, que seria fazer a seleção genética dos animais, né. E esse seria, assim, a forma mais eficaz de se promover o melhoramento na produção, né. Só para vocês terem uma ideia, assim, né, os dados antigos, assim, traziam, né, que uma vaca, assim, os dados gerais, né, que uma vaca de leite poderia estar produzindo, assim, em torno, né, de 300 a 500 litros por ano, né. E com, né, a questão de seleção, né, e essa seleção, eu acho que eu já falei isso em outras aulas, mas repetindo para que isso é muito importante, né? A parte mais importante quando se pensa em seleção é fazer a seleção para a produção de leite, uma coisa que é fundamental é o controle leiteiro dentro da fazenda. Então, assim, se não fosse o simples fato de fazer controle leiteiro, né? Hoje em dia, isso não seria possível, que é o quê? Cada vez mais foram se selecionando, preconizando reproduzir os animais mais produtores de leite, né? Então, a gente conseguiu sair dessa média aí de uma vaca que produzia em torno de 300 a 500 litros e tem uma vaca que tem um registro de recorde mundial aí de 34 mil quilos de leite por ano. Então, isso aqui, e o nome dessa vaca é essa aqui, ó, La Foster Black Star, Lucy. Eu procurei foto dela, mas eu não encontrei, assim, com certeza que era um animal. Mas se depois vocês quiserem procurar, né, esse é o animal que que ele tem esse registro mundial, né? Isso só foi possível devido que, ao longo do tempo, se fazia a seleção de escolher os animais mais produtores. Mas a seleção, né, ela tem algumas premissas básicas, assim, que para a gente entender, assim, um pouco mais como é que funciona, né? Então, o primeiro de tudo, né, é entender que, por seleção, o que a gente entende? A gente sempre vai esperar que os filhos sejam superiores aos pais. Então, toda vez que pensa em melhorar, né, em fazer uma seleção com o objetivo de aumentar o meu ganho produtivo, né, a gente tem essa premissa de que a gente vai selecionando de uma maneira que os filhos sejam superiores aos pais. E para isso, né, para que a gente possa fazer essa seleção ao longo do tempo, ela não se faz sem ter, porque lembra aquele slide que eu coloquei lá falando do fenótipo, né, da interação, que o fenótipo é a característica que a gente vê ali, né, ao vivo, né? E a genética é o que a gente não enxerga, mas para o animal expressar o fenótipo dele, né, que vai ser a interação do que ele carrega geneticamente, né, ele precisa de condições, ele precisa de um ambiente que propicie isso. Então, o potencial genético, ele é o que predetermina, né, as qualidades do animal, mas a gente só vai ver se ele tiver num meio que favoreça, que nem eu dei o exemplo. Eu vou colocar uma vaca holandesa num clima quente, ela não vai se favorecer, porque aquele meio ambiente, ela não vai ser o ideal para ela expressar o potencial genético dela. Lá, por exemplo, embora ela tenha um potencial de produção maior, por exemplo, que raças zebuínas lá pro norte, ele é um animal que pode sair em desvantagem, se a gente for comparar a questão de produção, né? Então, o potencial genético, por si só, ele não determina nada, né? O que vai contar é a interação.
Outra coisa, né, que é importante, né, a gente entender é que nesse processo de seleção, né, por uma questão mesmo de fisiologia, né, a gente acaba tendo que os machos, eles têm um papel mais importante dentro da seleção, né? E isso aqui a gente entende melhor quando a gente começa a entender que, assim, o macho, ele, por que que a seleção dele, por que que a gente vê mais a questão de seleção para machos, assim? Quando a gente pensa em melhorar geneticamente, a gente faz o quê? O que que as pessoas... Você vai procura uma central de genética, imediatamente eles vão te oferecer, né, um catálogo de touros, né? Então, dentro do catálogo de touros, aí vai ter inúmeras possibilidades de características, né? E por que que o touro é mais importante, né, do que a vaca em si, né? Nada mais é porque ele fixa as características num menor curto de tempo. Então, como assim? É o seguinte, né? Imagina só, para a gente pensar assim, quando todo animal, né, 50% da genética que ele recebe vai ser da mãe e os outros 50% vai ser do pai. Só que ao longo da geração, né, a gente conhece mais o efeito do pai do que o da mãe, porque o do pai, pensa só, a gente pode ter assim, um touro a campo, né, ele pode gerar em média ali umas 20 crias por ano. E aí tu olha para as filhas daquele touro e tu tem noção ali, produziu bem, teve ali uma boa idade ao primeiro parto, engordou bem, então se desenvolveu legal, tem um teor de gordura bacana. Tu consegue ver mais o resultado deles do que, por exemplo, é mais fácil tu pensar em avaliar as filhas, porque tu pensa pela questão pela questão numérica mesmo, né? Tu consegue ver várias descendentes de um touro, né, ao longo das gerações, do que se tu comparar com uma vaca, porque o, o touro, né, para ser pai, ele pode ser pai de, né, inúmeros, mas dentro da fisiologia, né, da mãe, não, a gestação, ela dura ali os 9 meses, né? Então, a gente não tem como acelerar isso. Mas o do touro, por isso que ele ganha o papel de destaque, assim, porque ele tem essa característica, né, da gente conseguir ver os descendentes mais rápido, né? Então, com isso, a gente consegue ver o potencial que, na verdade, a gente olha para a filha, para as filhas do touro, né? E consegue ver, analisar o pai, né? E isso assim, isso num touro a campo, tu consegue ver 20 crias, mas vai para inseminação artificial, né? Tem touros que batem recorde, né? Em questão de número de doses de sêmen. Então, isso aumenta muito mais esse número, né? Daí, por isso que o macho tem esse papel tão importante, né? Um exemplo prático de vida, né? Não ver com os animais, mas para a gente entender o porquê que os homens, né? A diferença, né? Eu tenho um amigo que ele foi pai praticamente 2 vezes em períodos, né, bem parecidos. Ele conseguiu gerar 2 descendentes de uma vez, assim. De uma vez não, mas num curto intervalo de tempo. Então, essa é a questão. No touro, a gente vê, no macho, né, ele pode ser pai várias vezes. Então, a gente consegue ver, analisar melhor a questão das suas descendências, né, diferente da vaca. E aí, gente, pensando assim, critérios, né, de seleção, como é que alguns critérios, né, que a gente pode seguir assim, né, para entender, né? Então, assim, primeiro, né, entender o primeiro critério de seleção, que seria tipo, né, ou individualidade, ele se baseia no exterior do animal. Então, ele olha a questão mesmo estética do animal. Um outro critério, que é fazer a seleção através de saber, né, o registro dos animais, os antecedentes genealógicos ali, que dá para se entender bem, assim, qual que é o pedigree do animal, né? Ou então, outro critério, né, que é prêmios obtidos em exposições também. Mas os mais utilizados, né, assim,
que tem um resultado melhor, né, a nível de você conseguir conhecer melhor o potencial dos animais e assim conseguir melhorar geneticamente, são as provas de produção. E o que seria isso, né? Prova de produção, aí a gente tem dois diferentes. Outra, a gente tem a prova de desempenho, que é quando a gente observa mesmo o desempenho do animal. Então, no caso, observar a questão, se fosse, por exemplo, na vaca, por exemplo, observar quanto foi que produziu de leite, né? Como que foi a questão do desempenho do parto, a fertilidade, ou num touro, né, num animal, como é que foi o ganho de peso, como é que foi o desempenho dele com relação também à precocidade sexual, que é muito importante, né? Então, é como a gente avaliaria isso olhando o animal em si, né? E outra forma, né, que é a mais importante, assim, quando a gente pensa em melhoramento, é as provas de progênie, né? Então, as provas de progênie é como se fosse, é assim, é aquilo que eu falei lá, aquela característica do touro, né? Que o touro a gente consegue avaliar a descendência dele, né? Assim, de uma forma mais rápida. Por exemplo, aqui a gente tem essas vacas aqui dessa foto, né? Elas são todas filhas de um mesmo touro. Então, aqui, esse teste de progênie, quem recebe a nota vai ser o touro, ou aí a gente vai conseguir categorizar aquele animal. Ó, esse touro Sanchez aqui, ele foi um touro que ele produziu, que as filhas dele conseguiram ter uma idade, o primeiro parto adequada, ali aos 24 meses, produziram bem, não tiveram problema de partos com distorcias. E aí, quem é que ganha essa pontuação? Quem ganha essa pontuação é o touro Sanchez. Aí, cada vez mais a pontuação, à medida que se vai conhecendo como é que ele gerou, né, os filhos, as filhas, ele vai sendo pontuado, né? Então, assim, esse teste de progênie, ele não avalia o animal, né? O que o animal não importa muito, mas a capacidade que ele tem de transmitir características produtivas para os animais é o que vai contar. Então, essa que é a questão quando a gente pensa em prova de progênie. Até agora, alguma dúvida, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, eu vou prosseguindo aqui. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem ali no chat, se preferirem, tá? E, né, então, assim, esses ali foram os que eu mostrei para vocês até agora, né? A gente falou ali sobre como que são, o que a gente utiliza ali sobre os critérios de seleção, né? Quando a gente pensa em fazer, como a seleção ela é uma importante ferramenta ali do melhoramento genético, né? Então, ali segue basicamente aquelas premissas ali, né? E aí, né, entrando assim para raças leiteiras, né, a gente tem uma série de características que são desejáveis. Então, quando vai se escolher um sêmen para inseminar vacas, né, aí tem algumas características que é interessante você olhar, né, se as filhas desse touro, quanto que é a pontuação desse animal em passar essas características para os seus descendentes, né, para suas descendentes, então, para suas filhas. E essas características, então, é aquela conformação do tipo leiteiro, que é o quê? Que é um animal que ele tem essa questão de formato triangular de corpo, que ele tem um animal de ossatura mais leve, um animal mais delicado, assim, no sentido de não o porte dele não é um animal grosseiro, assim. E a gente tem essa questão da angulosidade dele, né? Combinado aqui que ele tenha um bom desenvolvimento mamário, a questão da angulosidade, né? E o importante, né? A capacidade, quando a gente avalia esse animal de frente, né? O volume de tórax do animal, né? Aqui, o ideal é ter ter uns animais que tenham a questão
do peito aberto na frente, né? Que tem um bom espaço de volume torácico, né? Isso significa o quê? Em termos de adaptação, a gente pode ver que o animal que ele tem essa frente mais aberta, assim, o peito largo, né? Ele tem uma capacidade respiratória melhor. Então, o animal que tem, por ter essa característica mais de peito aberto na frente, né? Ele é um animal que é mais resistente, por exemplo, à pastagem. Há também a questão de ter esse volume torácico grande, também facilita a sua respiração e adaptação a calor. Um volume abdominal, né, que é interessante ser avaliada nas costelas dos animais, que é entender um pouco mais como que esse animal, né, ele tem que ter um espaço no abdômen para quê? Para poder ter a capacidade de ingerir bastante alimento, né, e transformar isso em leite. Então, e além disso, né, então, esse animal tem que ter o bere grande, largo, ele tem que ser bem inserido. Os partos mamários, eles precisam ser volumosos e simétricos. E a outra característica importante, né, é tanto a gente pensar que a glândula, ela tem que estar repleta antes da ordenha e após a ordenha se esvaziar completamente. E isso é interessante. Dentro das raças, assim, de leite, né, a gente tem como básico, né, as raças europeias, elas são as mais produtoras. Então, elas são, a gente pode chamar, né, que elas são as raças especializadas em produção de leite. Então, a raça holandesa é a número 1 no mundo em produção de leite, né? E é um animal de porte grande, né? Que ele também tem um peso ao nascer ali de 30 a 40 quilos, né? Um animal grandinho. E ali ele pode ser tanto de cor preto e branco, como pode ser de vermelho e branco, que são menos vistas, mas elas também existem, assim. Mas a maior quantidade são animais preto e branco. Aí a gente tem outra raça que é bem comum, né, que é a raça Jersey, né, que ela é uma raça, assim, ela tem a diferença dela, né, que ela tem o porte dela comparado com o holandês, ela é um animal de pequeno porte, então assim, ela pesa ali no máximo 400 a 500 quilos, né? E a grande diferença, né, que esse animal ele tem um teor de sólidos maior, né, tanto de proteína e gordura, ele produz bem, que é bem interessante em termos de produção de leite, porque em pensar na remuneração, né, que se remunera pelo teor de sólidos e de proteína, então isso é interessante. E são animais que são considerados mais precoces, né? Eles têm essa característica. Aí a pelagem deles pode ser tanto pelagem pardo, escuro, ela tem sempre, ou então amarelo claro, né? Ela tem sempre algumas partes do corpo do animal vai ser escuro, né? Tipo, o final da cauda é escuro. Tem essas regiões aqui na cabeça também que tendem a ficar mais escura, na frente ali das patas também tem uma parte que é tipo pintado assim, mais escuro mesmo, né? E ela também é uma raça que é considerada a raça manteigueira, né? Que ela pela questão da alta produção de sólidos, né? Em comparação, né, com a raça holandesa, né, a gente também vê que essa raça ela tem uma questão de aprumos, né, de postura de perna e pé que são melhores assim em relação, elas são mais bem estruturadas para poder equilibrar a questão do peso, do úbero dos animais. Gente, nesse vídeo aqui, nessa aula, né, a gente tem mais 5 minutos, tá? Aí, quando acabar essa, eu peço para vocês irem para aquele link 2, porque aí a gente não corre o risco de perder a gravação desse vídeo que eu fiz antes, tá? Dessa primeira parte. Daí, a raça, né, que é essa raça Ayrshire, eu nem sei falar, nem sei se é assim que fala. Ela é uma raça que é menos utilizada. A raça mais utilizada para gado de leite, que vocês vão ver, né,
aqui para a região sul, né? É a raça holandês, a Jersey, e também para o resto do Brasil, né? Centro do Brasil, vocês vão ver muito a questão de Girolando, né? De Gir também. Eu também vou falar mais para frente de raça de leite, que é zebuíno, né? Essa raça aqui, ela não é muito comum, assim. Ela é uma raça, né, de gado escocês, de origem, né? Ela tem essa pelagem branco e vermelho. Eu, particularmente, eu achei ela um pouco parecida com a vaca holandesa preta e vermelha, né? Até eu acho fácil de confundir. E a média de produção de leite desses animais ali está variando de 3.900 litros por lactação, né? Então, elas também têm uma produção, mas assim, até um pouco menor do que comparado à Jersey, por exemplo. A Jersey pode chegar a 5.000. Claro que depende muito do manejo, né? Esse nível assim, de produção. E tem essa outra raça, gente, que é a raça Guernsey, não sei falar também, Gournay, que é uma raça que também, ela é um pouco mais, ela é parecida com a Jersey, mas ela é mais rústica que a Jersey, né? E apesar dela ter essa característica de ser rústica, né? Mas eles são animais que também, se eles não tiverem a definição de rusticidade é o seguinte, é se adaptar a condições que não são tão favoráveis à produção. Que condições seriam essas, pensando para vaca de leite? São animais que a rusticidade, né, é quando a gente põe assim um animal para ser submetido a temperatura elevada, que produção de leite e calor não combinam. E alimentos que não são tão nutritivos, né, também. Então, essa seria a característica de um animal rústico, ele se adapta a essas condições não tão bem apropriadas para raças leiteiras, né? Mas, por exemplo, essa raça aqui, apesar dela ser um pouco mais rústica que a Jersey, né? Ela precisa também de boas condições alimentares. Então, se elas não tiverem, né, ali uma certa condição de alimento e de conforto, são animais que vão ser extremamente improdutivos. É aquela mesma situação que eu comparei. Põe uma vaca holandesa lá no Pará para ver se ela vai ser boa, né? Não, ela não vai conseguir emprenhar, não vai produzir bem, né? Tem tudo isso. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com outros grupos raciais, né? Para diferentes ambientes se pensa, né, em como que a gente atende isso, né? Então, mas essa raça aqui, ela é parecida até de porte ali com a Jersey, né? Mas a pelagem desses animais, eles têm essa pelagem amarelada, né? Que tem umas manchas brancas, né? E são vacas que pesam ali de 500 a 680 quilos. Pode ser um pouco até maior que a Jersey. Vantagens, né, das raças europeias. Grande vantagem é que essas raças, né, por elas serem especializadas em produção de leite, elas não necessitam de bezerra ao pé, e isso melhora a higiene, e elas também são animais que são adaptados à ordenha mecânica. E a questão também da docilidade, é que esses animais eles têm um temperamento mais fácil de lidar, então isso também facilita a ordenha. E a precocidade sexual das raças europeias também, né? Elas são um outro fator que chama muita atenção, que é uma vantagem. Aqui tá acabando, gente, tá faltando aqui 1 minuto, tá? Então aí eu vou pro segundo link, tá? Eu espero vocês lá no segundo link para poder converter essa aula aqui.